Fala, gente boa! Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior, né, falando sobre aquela doceria, né, a Mihaelis, né. Essa doceria, ela estava localizada, né, no número, era o número, era o prédio, tá? Número 10 da rua 15 de novembro, tá? Então, irei mostrar umas fotos dela aqui para vocês, né. Isso aqui era o interior dessa confeitaria, né. Era uma confeitaria, né, bem chique, né, bem classe A, né? Inclusive algumas cadeiras, né, eram separadas por divisórias, né? Então era um público bem seleto, né, que ela tinha, né? A clientela bem seleta, né? E esse cara, né, não sei se vocês estão vendo, né, direito aqui a foto, né? Esse cara aqui, posudo, que aparece sentado, era justamente o Mihaelis, né, o dono da confeitaria, tá? Ele era natural de Berlim, né? E a família dele acabou se radicando em Joinville, acabou se imigrando para o Brasil quando ele era ainda muito menino, né? Essa família, ela acabou, tanto ele quanto a própria família, eles acabaram prosperando graças ao comércio. Então eles eram proprietários de um empório, né? Que seria o antigo comércio, venda de secos e molhados, né? E além desse empório, dessa venda de secos e molhados, no caso, ele, né, ele próprio, obviamente, tinha essa confeitaria, né? E tem mais uma outra foto aqui da entrada, né, da confeitaria, né? Repetindo, né, essa confeitaria, ela ficava ali na rua 15 de novembro, né? Bom, mas afinal de contas, o que se sucedeu, né? O que aconteceu de tão inusitado nessa confeitaria? Bom, justamente o confeiteiro dela, tá? O cara que fazia todas essas delícias, né? Que eles ofereciam, que eles vendiam, né? Ele acabou, como eu acredito que como é mais do que sabido, tá? Isso já no final da Primeira Guerra Mundial, isso ali entre abril e setembro de 1917, tá? Quatro navios mercantes brasileiros, tá? Que eram o Tijuca, o Lapa, o Paraná, o Tijuca, o Lapa e por último o Macau, esses quatro navios, né, que eu acabei de mencionar, eles foram torpedeados supostamente por marinheiros, por submarinos, submarinos alemães, né? Bom, inclusive o último desses navios que eu acabei de citar, né, o Macau, ele teria sido torpedeado, né, por esse submarino aqui, né, da foto, né? Eu vou mostrar para vocês agora, né? Esse aqui era o submarino, né? Que eu estava dizendo, o submarino alemão U-93, tá? Então esse aqui teria sido o submarino e teria torpedeado o navio Macau, tá? E esse cara aqui era o comandante do U-93, tá? Que era o Helmut Gerhard, tá? Então esse aqui era o comandante do submarino, né? Bom, em função desses ataques, né? Obviamente, o governo brasileiro acabou declarando guerra à Alemanha, tá? O Brasil acabou entrando na guerra, entrando, vírgula, né? Na verdade, a função do Brasil era patrulhar a região do Atlântico Sul. Bem lá no final da guerra, o Brasil acabou sendo enviado, né? Um navio com tropas para lutarem na Europa, só que quando eles chegaram lá na Espanha, né, finalmente eles acabaram chegando na Europa, a guerra já tinha terminado. Então, coisas do Brasil, tá? Mas voltando, em função, tá, daquela paranoia toda típica de época de guerra, né, os alemães eles passaram a ser perseguidos, né? No caso, o confeiteiro o confeiteiro, né, da Mihaelis, né, dessa confeitaria, né, dessa doceria, ele era alemão. E todos os navios, né, alemães que estavam atracados em portos brasileiros por ocasião da declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha, todos esses navios eles acabaram sendo apreendidos, né, acabaram sendo confiscados pelo governo brasileiro, e todos os tripulantes, né, todos os marinheiros alemães e os oficiais, obviamente, eles acabaram sendo presos. Então, o confeiteiro da Mihaelis e mais um grupo de marinheiros alemães, eles acabaram sendo levados de Joinville até Florianópolis, né?
e de Florianópolis eles acabaram sendo levados até o Rio de Janeiro. Então todos eles prestaram depoimentos e eles acabaram sendo logo libertados e liberados, tá? E inclusive, né, esse confeiteiro, né, ele era uma figura bastante até querida, né? E no jornal Gazeta do Comércio, que é aquele mesmo jornal, né, que anunciou aquele caso, né, daquele cara que perdeu aquele prendedor de garrafa, de gravatas, né, que eu falei no vídeo anterior, né? Na matéria do dia 1º uma nota que foi publicada no dia 1º de dezembro de 1917, ele anuncia, né, que o confeiteiro da Michaelis, né, ele havia acabado de retornar a Joinville através de um navio vapor, né? Então isso gerou até uma certa festa, né, na cidade, enfim, né? E como eu sou um rapaz mau, né, eu lerei, né, irei ler, né, um anúncio, né, do dia 19 de dezembro de 1917 também do Gazeta de Comércio, do Gazeta do Comércio, né, para que vocês fiquem com água na boca e fiquem com fome, tá? E que anúncio era esse, tá? Natal, a bastante conhecida confeitaria H. Michaelis, Rua 15 de Novembro, número 10, oferece para as festas um grande sortimento de finos bombons e dos melhores chocolates, grandes variedades de doce, dos mais simples até os mais artísticos. Então vão ficando com água na boca aí. Tortas, bolos, doces miúdos e maçapão, doce de amêndoas. Apronta tortas para encomenda, para batizados, casamentos e aniversários. Sorvete diariamente. Chamem pelo telefone número 30. Então, vocês ficaram com fome? Então, é impossível não ficar com fome, né? Não ficar com água na boca, tá? Então, eu tinha uma última, ainda em relação a esse caso, né? Uma última foto, né? Que eu tenho a mostrar para vocês ainda em relação a essa confeitaria, tá? Vocês podem reparar que no centro da foto, né? Bem no meio da foto, tem um cara todo vestido de branco, né? Com as mãos para trás, tá? Possivelmente esse cara de branco, né? Que aparece no centro da foto, foi justamente o confeiteiro que foi preso por ser alemão, tá? Então, o famoso confeiteiro da Michaelis, possivelmente era esse rapaz aqui tudo de branco, tá? Bom, mas mudando de assunto, né? Esse é um fato bem bizarro, né? Se acontecesse hoje, seria algo mais do que normal, né? Mas só que esse fato, ele aconteceu em 1918 e, só para variar, ele acabou sendo publicado, né? No jornal Gazeta do Comércio, que era pelo visto, o Gazeta do Comércio era o jornal das bizarrices de Joinville, tá? E que fato foi esse que aconteceu em 1918? Bom, segundo essa nota, né, da edição do dia 23 de janeiro de 1918, um morador de Joinville, um tal de Krieger, essa nota, ela não especifica quem é o nome desse cara, né, quem era o tal do Krieger, tá? Ela só comenta que em um domingo, né, também essa nota não traz o horário que isso aconteceu, tá? Enfim, tá? Esse Krieger, tá? Esse morador de Joinville, tá? Ele teria sido abordado por dois caras que se diziam italianos, né? Então esses caras, eles acabaram entrando na residência desse tal de Krieger, né? E eles pediram, desculpem, eles pediram 17 mil reais para esse cara, para o tal do Krieger, tá? Mas em troco do quê? Esse tal de Krieger, né? Ele receberia alguma coisa em troca, né? Bom, sim, tá? Ele pagaria 17 mil reais para os dois supostos, né, italianos, né? E os dois italianos, eles acabaram entregando, né, para esse tal de Krieger, tá? Uma caixa, tá? Uma caixa, um pacote, né, ou melhor dizendo, no valor de 500 mil reais, tá? Esses dois supostos, né, italianos, né, que entregaram esse pacote para o tal do Krieger, eles fizeram uma única exigência, tá? Que esse tal de Krieger, ele só abrisse esse pacote no dia seguinte, pela manhã. Tá? Se passou,
Passou domingo, chegou segunda-feira, segunda de manhã, como foi combinado com os dois italianos, né? O tal do Krieger, ele abriu o pacote, tá? Que supostamente era um pacote no valor de 500 mil reais, tá? E o que tinha dentro desse pacote? Cacos de vidro e pedras. Era isso que tinha dentro do pacote. Em resumo, o tal do Krieger foi entubado, foi enganado. Então, os dois italianos eram dois malandros, né? Bom, não se comentou mais nada, tá, a respeito desse caso, tá? Afinal de contas, quem que era esse tal de Krieger? Afinal de contas, pegaram esses dois italianos, né? Não se trouxe mais nada na imprensa de Joinville, não se trouxe mais nada na imprensa de Joinville depois disso, tá? Enfim, né? Então esse é mais um fato bem inusitado da história de Joinville, tá? Bom, vou ficando por aqui, tá? Então, a exemplo do que eu já tinha feito na semana passada, né? Eu trouxe mais 3 fatos inusitados, né? 3 fatos curiosíssimos, né? Inusitadíssimos para vocês, né? O do cara, né? Do cara que perdeu, né? O prendedor da gravata, do confeiteiro que acabou sendo preso por ser alemão e voltou como herói, né, vamos dizer assim, e do tal do Krieger que foi enganado pelos dois malandros, né? Mas enfim, né, vou ficando por aqui, mais uma vez, como eu faço sempre, né? Agradeço pelo carinho e pela atenção de vocês, né? Principalmente pelo tempo que vocês perdem assistindo esse mal acabado, falando com vocês aqui, né? E repetindo, semana que vem não terá vídeos novos no canal, tá? Mas, obviamente, eu retornarei no dia 13 de setembro. Repetindo, semana que vem eu tenho um compromisso inadiável, tá? Então, vou ficando por aqui, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!